Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora. Estou nascendo, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Meus olhos cantam ao chorar, arrependida, ovelha fugida, aprecia o canto que eu te dou. Olha as palavras saudosas da alma, sedenta de amor. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora. Estou nascendo, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Mais uma vez, o Senhor marca um encontro conosco. Mais uma vez, somos convidados e convidadas a preparar um pouco a nossa casa interior para acolher esse Jesus que se dá a nós.
mais uma vez somos convidados e convidadas a tirar as sandálias dos nossos pés, para que, experimentando o chão da nossa vida e o chão da nossa história, nós possamos nos sentir seguros, seguras, porque o nosso chão é Deus. Nesta noite, o Senhor talvez tenha algo a lhe dizer. Nesta noite, o Senhor talvez queira lhe contar um pouco de tudo aquilo que o seu coração esteja precisando escutar. Nesta noite, Deus vai se fazer presente em sua vida, na sua casa, na sua família e na sua história. Esta noite, talvez seja a primeira noite do resto da sua vida. Queridos e queridas, depois da quinta-feira passada, onde o Senhor decidiu entrar na nossa casa, onde o Senhor decidiu entrar na nossa vida, onde o Senhor nos convidou a descermos do alto da árvore da nossa vida, do lugar onde subimos para enxergá-lo. Ele nos convidou a descermos para ficarmos com Ele. E não tenho dúvida nenhuma que durante toda a semana repercutiu dentro de nós esse convite, esse sentimento, esse desejo, permanecer com Ele. E hoje o Senhor mais uma vez marca encontro conosco. No Evangelho de João, no capítulo 4, o Senhor tem muito a nos dizer. Nós iniciávamos o canto, a oração, dizendo que os dedos de Deus tocam o nosso pensar. Que os dedos de Deus fazem carinho em nossa alma. E cantamos e deixamos que o nosso coração cantasse junto. Porque o Senhor já está aí. O Senhor permanece na sua casa interior. Mas diante de tantas situações, diante de tantas dificuldades, de tantas tribulações, diante de toda essa situação de pandemia, ora diminui, ora acelera, em que o clima de insegurança, o clima de medo, o clima de desconfiança toma conta de nós. Num tempo em que nós estamos sendo provadas, para vermos se de fato nos amamos o suficiente ao ponto de convivermos dentro da nossa casa 24 horas ao dia, sem sentirmos-nos cansados. Num tempo em que talvez como nunca tenhamos colocado o nosso joelho no chão e tenhamos clamado aos céus. Num tempo de tantas perdas, perdas de pessoas amadas, perdas materiais, talvez algumas oportunidades de crescimento. Num tempo de tantas perdas, o Senhor vem para nos dizer: não tenha medo, sou eu. E por isso eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a nesta noite fazermos esse encontro pessoal com Jesus.
e fazermos esse encontro de tal forma que possamos reconhecê-lo nas diversas circunstâncias da nossa vida. No Evangelho de João, capítulo 4, nós temos o Evangelho da Samaritana. Um Evangelho lindo, cheio de lições para nós. Diz aí o texto: os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judeia e foi de novo para a Galileia. Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó, o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, tens um balde? E o poço não tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Certamente não pretendes ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais. Jesus respondeu: quem bebe desta água vai ter sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar. E Jesus disse à samaritana: vá chamar o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. E Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos. E o homem que você tem agora não é seu marido. Nisso você falou a verdade. A mulher então disse a Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que não adorarão o Pai nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que vai chegar o Messias, aquele que se chama Cristo. E quando chegar, ele nos vai mostrar todas as coisas. Jesus disse: esse Messias sou eu, que estou falando com você.
Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que ele queria ou por que ele estava conversando com a mulher. Então a mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse para as pessoas: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus dizendo: mestre, come alguma coisa. Jesus disse: eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Os discípulos comentavam: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? E Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Pois eu digo a vocês: ergam os olhos e olhem os campos. Já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o seu salário e recolhe fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Na verdade, é como diz o provérbio: um semeia e outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram para que ficassem com eles. E Jesus ficou aí 2 dias. Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir sua palavra e diziam à mulher: já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que é este o fato, de fato, o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Meus queridos e minhas queridas, no texto da Samaritana, lá no princípio, diz: Jesus ia para a Galileia, deixou a Judeia e ia se dirigindo para a Galileia. Mas ele tinha que atravessar pela Samaria. Jesus nos ensina sempre. Como nós vimos adiante, os samaritanos não se davam com os judeus. Era até meio perigoso Jesus passar pela Samaria. Mas ele precisou passar pela Samaria para chegar aonde deveria chegar, no caso a Galileia. Muitas vezes na nossa vida, nós precisamos passar pela Samaria. Nós precisamos passar talvez por lugares, não necessariamente lugares físicos. Nós precisamos passar por situações ou por lugares que talvez não gostaríamos de passar. Que talvez nos constrange. Que talvez nos causa repulsa. Que talvez crie em nós algumas dificuldades. Mas é preciso que nós passemos pela Samaria da nossa vida. Só poderemos chegar à Galileia e encontrar Jesus se nos dispusermos a passar pela Samaria. Se nos dispusermos a passar por situações, se nos dispusermos a passar por N dificuldades, talvez até nos expor em alguns momentos, para chegarmos a Samaria. Somos medrosos. E muitas vezes não chegamos aonde devemos chegar, aonde precisamos chegar, exatamente porque temos medo. E não confiamos que ao ultrapassar esse momento, ao ultrapassar esse espaço, ao ultrapassar essa circunstância, o Senhor está conosco.
Nós não vamos sozinhos. Diz o texto que era perto de meio-dia quando Jesus sentou à beira do poço, ou à beira da fonte. Vamos imaginar naquela região o calor extraordinário, um calor terrível. Jesus deveria estar com sede. Mas não foi porque estava com sede que ele escolheu sentar à beira daquele poço. Ele já havia marcado o encontro com aquela mulher. Porque Jesus veio para salvar. Meus queridos, quantas e quantas vezes o Senhor marca encontro conosco à beira de alguns poços da nossa vida e nós não conseguimos ir até o poço. Nos afastamos sempre mais porque Ele é o poço. Ele é a fonte. E talvez não o encontremos com tanta frequência e com tanta facilidade porque nos afastamos do poço. Nos afastamos da fonte e vamos procurar beber de águas turvas em tantos rios e riachos poluídos. Poluídos por situações, poluídos por posturas, poluídos por comportamentos, poluídos por palavras. E talvez seja por isso que a nossa sede é contínua. Nunca nos sentimos verdadeiramente saciados. Não vamos ao encontro na beira do poço. E naquele dia, aquela mulher foi à beira do poço. E ao chegar, o Senhor já estava lá. Ela não chegou primeiro, porque o amor, gente, o amor se antecipa. Quem ama dá o primeiro passo. Quem ama se antecipa. E Jesus se antecipa sempre, porque Ele é amor. Ele não fala só de amor, Ele é amor. E Ele se antecipa sempre, esperando por mim, esperando por você, continuamente. Mesmo quando na nossa visão limitada, nas nossas fragilidades, nós ficamos como que atrofiados. Nós ficamos como que paralisados, incapazes de darmos os passos. Porque desejamos sempre, exigimos sempre ser amados. Exigimos sempre que os outros nos amem, que Deus nos ame. E às vezes nos esforçamos tão pouco para nos anteciparmos, para amarmos primeiro, para darmos o primeiro passo. Talvez seja por isso que a nossa relação com o Senhor, por vezes, é tão periférica. E naquele dia, aquela mulher, imbuída de um desejo profundo de saciar a sua sede, que não sabia que aquele que poderia saciar a sua sede já estava lá ao seu encontro. Ela foi buscar água. Água que talvez ela fosse todos os dias, em todos os momentos. Talvez tenha andado um pouco, porque o poço era fora da cidade. Tenha feito algum sacrifício para ir à beira daquele poço. Mas sabe, o Senhor já estava lá. Cansado da viagem, mas já estava lá. E aí, eis que chega a mulher. Prestem atenção,
a mulher chega e de imediato Jesus se dirige a ela. Não era muito comum naquela época um homem dirigir-se a uma mulher desconhecida, sobretudo um judeu e uma samaritana. Mas ao chegar, Jesus se dirige a ela. Não é a mulher que se dirige a ele. Volto novamente a refletir, porque quem ama se antecipa, quem ama dá o primeiro passo, quem ama vai ao encontro do amado ou da amada. E Jesus olha para aquela mulher, talvez com um olhar como nenhum outro homem nunca olhou, com dignidade, com respeito, com reverência, com tudo que talvez ela nunca tenha experimentado na vida. E Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento, tenta trazer aí à tua mente, à tua imaginação, a pessoa de Jesus que se dirige a ti nesse momento. Escuta. Talvez a mesma frase que Jesus disse à samaritana ao iniciar esse diálogo com ela. Talvez esta mesma frase ele queira dizer a ti nesta noite. Dá-me de beber. E talvez nós precisemos nos questionar: como eu posso dar de beber ao Senhor? De que será que Jesus tem sede? Como eu posso dar de beber? Eu pessoalmente. Cada um no seu lugar, na sua circunstância. Talvez nós precisemos começar a exercitar a experiência de ver Jesus nas pessoas que convivem conosco. Porque por vezes é muito fácil nós amarmos os amigos ou as pessoas que estão longe. E às vezes é muito difícil amarmos as pessoas que estão perto, que estão próximas a nós. E talvez seja esse Jesus que está próximo a nós, dentro da nossa casa, ou no nosso ambiente de trabalho, ou na nossa família. Talvez seja esse Jesus que nos mendiga: dá-me de beber. Deixa ecoar na tua mente e no teu coração este pedido do Senhor. Não tenha dúvida que Ele vai te revelar. Ou Ele vai se revelar. E talvez como nós, aquela mulher naquele dia olha para o Senhor e diz assim: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou samaritana? Talvez esse Jesus que se apresente a nós no nosso cotidiano, nós o olhemos com desprezo, com indiferença. Nós o rejeitamos. E Ele está sentado à beira do nosso poço. E por vezes nós ficamos querendo cultuar e adorar um Jesus distante, inatingível. Quando na verdade Ele está no meio de nós. Talvez nós olhemos para essas pessoas, esses Jesus, e digamos: o que é que eu tenho a ver com isso? Como é que você ousa me pedir alguma coisa? Como é que você ousa precisar de mim?
Mas Ele está lá, esperando por você e por mim. Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois é. E aí Jesus diz: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, você é que pediria, e Ele daria a você a água viva. Meus queridos, se nós de fato conhecêssemos o dom de Deus, se nós conhecêssemos a proporção do seu amor, da sua misericórdia por nós, nós é que clamaríamos pedindo que Ele nos desse a água viva. Porque somente essa água viva é que preenche o nosso coração. Somente essa água viva é que sacia a nossa sede de felicidade. Somente essa água viva é que sacia a nossa sede de humanidade. Somente essa água viva nos realiza como pessoas, como seres humanos. Se conhecesses o dom de Deus, ou como nós não conhecemos ainda o dom de Deus. Por isso precisamos escancarar as portas do nosso coração. E termos a coragem de, ultrapassando pela Samaria, sentar-nos à beira do poço, bebermos dessa água viva, para nos encontrarmos como filhos amados de Deus, cheios de limites, abarrotados de limites, mas transbordando virtudes. Porque tudo que Deus faz é bom. E todos nós, na essência, somos bons. Mas fomos nos deixando contaminar no decorrer da nossa vida, da nossa história. E permitimos que os nossos limites abafassem as nossas virtudes. E aos poucos, fomos nos afastando. Dá-me de beber. Deixa que esse pedido de Jesus ecoe dentro do teu coração. Deixa que esse pedido de Jesus te persiga durante esse resto de semana e a semana seguinte. Deixa que Ele te mostre a quem e onde Ele está. Ou a quem, em quem tu vais encontrá-lo. Se conhecesses o dom de Deus. Sabe? Aquela mulher estava tão materializada. Ela estava tão superficial, tão contaminada por tantas coisas, que a sua mente e o seu coração não se alargaram no momento preciso. Ela ficou ainda com aquilo que era óbvio, com o que era periférico, ou com o que era palpável. Como tu vais me dar água? O poço é fundo, tu não tens balde. Como é que tu vais tirar água? Se conhecesses o dom de Deus. Se conhecesse do dom de Deus. Vamos escutar essa canção. E vamos deixar que brote no nosso coração essa frase do Senhor: dá-me de beber. E depois deixar ecoar no nosso coração a frase daquela mulher: Senhor, dá-me
outros Bartimeus, outros até como Zaqueu, outros como a mulher no poço de Jacó, e outros até pior, a dizer: se quiseres podes, se quiseres podes dar-me nova vida, mudar minha história, todo meu viver. Se quiseres hoje, se quiseres hoje ter nova vida, se essa água viva do teu peito eu beber, são tantas Marias aqui, tantos Mateus e outros Bartimeus, outros até como Zaqueu, outros como a mulher no poço de Jacó, e outros até pior, a dizer: se quiseres podes, se quiseres podes dar-me nova vida, mudar minha história, todo meu viver. Se quiseres hoje, se quiseres hoje ter nova vida, se esta água viva do teu peito eu beber. Senhor, dá-me dessa água. Senhor, dá-me essa água. Sabe, depois que aquela mulher se permitiu escutar a palavra de Jesus, depois que aquela mulher permitiu que os seus olhos se encontrassem com os olhos de Jesus, depois que ela abriu o coração que saiu do alto da sua autossuficiência, depois que ela colocou os pés no chão, ela começou a perceber que a partir daquele momento ela não seria mais a mesma. Qualquer um de nós, qualquer uma de nós, ao encontrarmos-nos com este Senhor, jamais seremos os mesmos. E ali iniciou-se um diálogo. E Jesus conhecia aquela mulher como conhece a você e a mim.
Mas ele precisava escutar dela algumas coisas. E por isso ele provocou o diálogo. Vai chamar o teu marido. Imagine como ela não ficou constrangida. Já tinha tido 6. E o que estava agora não era seu marido? Aqui é bom pararmos para refletir. Lá na linguagem se fala de marido. A gente precisa refletir. Quais são os nossos maridos? Não necessariamente a figura de um homem ou a figura de uma mulher. Mas para aquela mulher, os maridos eram o que a levavam a pecar, o que a tornavam uma pecadora, o que a afastavam de Deus, o que fazia com que ela não fosse respeitada. E nós somos chamados e chamadas a refletirmos quais são os nossos maridos, quais são os nossos apegos. Estamos apegados a quê ou a quem? Quem colocamos no lugar de Deus na nossa vida? Quem colocamos no lugar de Deus na nossa história? Quais são as nossas prioridades? Que lugar o Senhor ocupa na minha vida, na minha casa, na minha família? E aquela mulher, desde aquele momento, começou a sentir o seu coração mover-se. Já tinha pedido pela água viva. Já tinha clamado ao Senhor que lhe desse de beber. A princípio, porque não queria mais ter o trabalho de ir buscar. Depois, compreendeu que não era uma água qualquer. Você, meu irmão, minha irmã, abra as portas do seu coração. Permita-se encontrar-se com o Senhor. Reserve um pouco do seu tempo para estar com Ele. Naquele dia, naquele encontro, o sol estava alto, talvez muito quente, escaldante. Mas havia algo que era maior do que aquele sol escaldante. Era um amor que motivava a salvar. E da mesma forma, com o mesmo amor que motivou o Senhor a ir ao encontro daquela mulher, ainda que incomodado pelo sol, cansado da viagem, o mesmo amor é por mim e por você. É por mim e por você. Peçamos ao Senhor a graça da sensibilidade para reconhecê-lo. Peçamos ao Senhor a sensibilidade para escutarmos os seus passos na nossa vida. Peçamos ao Senhor a sensibilidade para reconhecermos a sua voz. Peçamos ao Senhor a sensibilidade para escutarmos a sua palavra. Peçamos ao Senhor a sensibilidade para trazê-lo para a nossa casa. Depois daquele encontro,
aquela mulher não foi mais a mesma. E sabe, quando nós fazemos a experiência de encontrar o Senhor, em qualquer situação da nossa vida e em qualquer circunstância da nossa vida, nós desejamos levá-lo aos outros. Desejamos que os outros o conheçam. Desejamos partilhar, porque é algo tão grande, tão expansivo, tão maravilhoso, mas também tão exigente, que nos impulsiona a irmos ao encontro dos outros. Meus queridos irmãos e irmãs, não tenhamos medo. Permitamos sim. Permitamos que o Senhor sente à beira do poço da nossa vida. E sentemos ao seu lado. E não tenhamos medo de dizer: Senhor, dá-me de beber. Dá-me da tua água, para que eu não tenha mais sede. Sede de paz, sede de amor, sede de felicidade, sede de solidariedade, sede de justiça, sede de fé, sede de misericórdia, sede de caridade. Peçamos ao Senhor essa graça. E vamos nos preparar para o nosso momento de oração. Fazendo como aquela mulher. Quando ela tomou consciência da grandiosidade do momento que ela estava vivendo, ela foi correndo para a cidade. Mas ela deixou o balde. O balde que significava coisas do passado. Ela não precisaria mais ir buscar água daquela forma. Ela tinha encontrado a água viva. E nós precisamos também deixar alguns baldes que exigem de nós sacrifícios, que exigem de nós cansaço, que são peso na nossa vida. Tente trazer à sua mente quais os baldes que você precisa deixar pelo caminho. Talvez o balde dos seus medos, da sua incoerência. Os baldes do seu orgulho e da sua autossuficiência. Os baldes da sua prepotência. Os baldes da arrogância, de achar que você mesmo se basta. Que não precisa e que não depende de ninguém. Que baldes eu preciso deixar para correr e anunciar o Senhor? Não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos, barco à vela que se abandona, segue um rumo e vai buscando alto mar. Assim encontro diante de ti
amor se deixa alcançar. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer se o coração já disse? Te E aí no seu lugar agora, tente recolher-se um pouco. Tome consciência do movimento da sua respiração. Tome consciência da presença de Deus que está em você, que habita você. E nesse movimento de sua respiração, experimente a vida que pulsa, como brisa suave, como brisa mansa, como carinhos de Deus. A vida pulsa em você. Se puder, eu convido você aí onde está a fechar um pouco os seus olhos. E a usar a sua imaginação. Tente perceber-se à beira do poço. Observe que Jesus já está sentado lá. Esse poço é a sua vida. Sente próximo a Jesus. Deixe-se olhar por Ele. E olhe para Ele. Talvez tenhamos tão pouco tempo olhando para o Senhor. Escute, ecoando aos seus ouvidos, o Senhor lhe chamando pelo nome e dizendo: dá-me de beber. Deixe que esse pedido de Jesus faça eco na sua mente e no seu coração. Dá-me de beber.
diga também você ao Senhor: Senhor, dá-me da tua água, a água viva. Senhor Jesus, nesta noite, nós queremos te agradecer pela oportunidade que tu nos concedes de sentarmos contigo à beira do poço da nossa vida. Queremos te agradecer pela tua fidelidade absoluta, mesmo diante da minha infidelidade. Queremos te agradecer porque tu não desistes de nós, mesmo quando desistimos de ti. Fica conosco, Senhor. Fica conosco e não permita que nenhum de nós se perca. Fica conosco. Ajuda-nos a largar o nosso balde e a construirmos uma nova história a partir de ti. Abençoa tudo que somos e tudo que temos. Abençoa as pessoas que amamos e também aquelas a quem não amamos ou a quem amamos menos. Abençoa a todos. Fortalece-os na fé. E ajuda-nos, Jesus, a sermos aquilo que tu queres e como tu queres. Fica conosco, Senhor, porque só em ti podemos tudo. Amém. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir